Fala galerinha da computação gráfica, tudo bom? Vamos então para mais um vídeo da nossa série de criação de objetos dentro do próprio AutoCAD. Então hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com relação ao comando elipse ou ao elemento elipse, né? Então se você for numa questão visual, ele fica aqui no grupo Draw, né? Abaixo do retângulo, né? Na setinha aqui para baixo você vai ter mais dois ou três, né, tipos de elipse. Nós vamos trabalhar com os dois primeiros, tá? Então o primeiro que nós temos é a elipse de centro. Depois nós temos a elipse que ele chama de axis ou canto, né? Para a gente poder trabalhar. Então como funciona? A elipse nada mais é do que um círculo que ele vai ter um dos raios menores. Então você vai ter dois raios, um menor do que o outro, fazendo com que ela fique um pouco achatada, né? Então nós vamos estar trabalhando com ela. Eu coloquei dois elementos aqui somente de referência, depois a gente cria a elipse sem estar esses elementos. Deixei ativado aqui os snaps de End, Mid e Center para trabalharmos, tá? São os snaps básicos. Deixei aqui também um layer objetos já criados para nós. E agora eu posso estar ativando o comando via grupo, que é a visual, né? Que seria aí no caso a nossa aba Home, grupo, Draw. Aí nós temos aqui a elipse de Center e a elipse de Axis End. É claro que você pode também digitar aqui o comando, ó, se você quiser, vou dar um zoom aqui para você, EL. Beleza? Bacana, então é bem fácil, você ativa o comando elipse center. Então você tem que clicar no centro onde vai iniciar, né, a sua elipse, igual você trabalha com a criação de círculos, né? Aí agora ele pede um end of axis, né, que seria o final de um dos cantos. Vou clicar tanto aqui na direita quanto na esquerda, tanto para cima quanto para baixo. Então vou clicar aqui para ser o eixo. Normalmente o maior é chamado de eixo principal e o menor de eixo secundário. Então vou fazer primeiro o eixo principal. E agora, ó, eu vou clicar no endpoint do eixo secundário, que é menor, como eu falei para vocês, é composto, né, de dois raios, né, um raio menor do que o outro, então o maior e o menor. Beleza? Então sempre ela vai ser composta de primeiro ponto no centro, segundo ponto na extremidade, né, e o terceiro ponto na outra extremidade, né, formando o ângulo aqui no caso de 90 graus. Beleza? Bacana. Como que seria o outro tipo de elipse? Então ativo o comando, ó, Axis End, tá? Eu clico em um ponto final de um dos eixos, né, o eixo principal e também tem o eixo secundário. Clico ao final desse eixo e agora eu clico para determinar o eixo secundário, nesse caso que eu fiz. Posso fazer o inverso também, ó, Axis End, eixo secundário, início e fim. E agora eixo principal, dá na mesma, para a gente estar trabalhando com ela, tá? Quando você executa o comando elipse, nós temos aqui, ó, primeiro ele pede para especificar o centro, eu clico no centro, e você pode especificar também os valores. Então, por exemplo, ó, imagine que eu vou criar uma elipse aqui do lado, ó. Vou ativar a elipse, vou clicar em um ponto qualquer para determinar o centro, e utilizando o Polar Tracking, ó, eu posso colocar para a direita, para cima, para baixo ou para a esquerda, que vai ser a direção que eu vou estar criando ela. Tá? Então, vou colocar para a direita e vou determinar aqui um valor, por exemplo, 5 Enter. Vou colocar para cima e vou determinar um outro valor, ou para baixo, que seria o eixo secundário, né? Lembrando, se eu colocar 5 de novo, ele vai ser um círculo. Então, tem que colocar um valor menor. Vamos colocar lá, por exemplo, 3 Enter. Pronto, agora eu tenho uma elipse. Bacana. Agora, se eu utilizar a elipse de Axis End, então eu clico no início de um dos eixos, coloco para a direita, determino o tamanho dele. Por exemplo, vou determinar aqui o tamanho de 8. Então, lembrando, não é raio de 8 que ele vai ter, na verdade ele vai ter um diâmetro de 8. E para cima eu determino o valor de raio desse eixo secundário, né? Se eu colocar 8, lembrando que é 8 de raio, ela vai ficar maior. Então, se eu quero algo proporcional,
eu vou ter que colocar algo, por exemplo, se eu coloco 4, ele vai ser igual a 8, porque foi o diâmetro de 8, né, para o eixo principal. Então, eu vou ter que colocar um valor inferior. Então, por exemplo, vamos de novo. Ó. Clico em um ponto, coloco para a direita. Coloquei 8, mas é 8 de diâmetro, porque eu estou usando a elipse axis end. Então, 8 de diâmetro. Se eu colocar para cima 8, então, na verdade, ele vai ter diâmetro 16 do eixo secundário. Não, eu quero que esse diâmetro seja menor. Ah, e 4, Diego? Não, aí 4 vai ser, na verdade, um diâmetro. Desculpa, se eu colocar 4, ele vai ser um raio de 4 com diâmetro de 8. Então, vai ficar, na verdade, um círculo, porque ele vai ter os dois diâmetros iguais. Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, um raio de 3, que vai me dar um diâmetro de 6. Aí sim, ele vai ser uma elipse um pouquinho mais achatada. Tá? Então, só para vocês entenderem, tá? Então, quando você utiliza o axis end, eu clico em um ponto, coloco para a direita e vou determinar o tamanho do raio, do diâmetro, desculpa, do eixo principal, ou para cima, se você quiser, o diâmetro do eixo secundário, por exemplo, tanto faz. Então, vou colocar eixo principal, vamos colocar aqui 2. Então, significa que o diâmetro é 4. Né? E para cima, agora, ele pede o raio, certo? Então, vou colocar aqui, por exemplo, o raio de 1, consequentemente. Ah, daí você fala assim, para o Diego, mas o que aconteceu? Virou um círculo. Por que virou um círculo? Quando eu iniciei daqui para cá, eu coloquei um diâmetro de 2. E para cima é o raio. Se eu coloquei o raio de 1, o diâmetro é 2, que é 2 vezes o raio. Então, isso que torna um pouquinho mais difícil de trabalhar com números. Por isso que eu prefiro trabalhar com o centro, onde eu determino o centro. Para a direita, eu determino o raio do eixo principal, por exemplo, e depois o raio do eixo secundário. Muito mais fácil para a gente poder entender. Certo? Bacana. Então é muito fácil, você pode estar criando os eixos aqui, de eixos auxiliares, desculpa, né? Linhas auxiliares, que daí você permite que você determine um centro, o eixo principal, o eixo secundário, e depois você pode pegar e estar deletando esses eixos aí de referência, ou inserir os valores conforme eu falei. Certo? Se você for trabalhar para você inserir, né, essas elipses de uma forma angular, sempre trabalhe com o Polar Tracking ativado, né, Polar Tracking ativado e Object Snap Tracking também, que eles vão ajudar bastante nesse quesito. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, posso pegar a de Center, a gente vai fazer com os dois, ó, de Center, vou clicar aqui no centro, ó, vou tentar estender aqui, ó. Quando ele estende com o Object Snap Tracking, ó, eu posso estar pegando o ponto. Aí agora eu pego o eixo secundário. Vamos fazer de novo, mais uma vez, para a gente finalizar. Ó, elipse, center, né? Então eu clico no centro. Se eu já clicar aqui novamente, pode acontecer de você não conseguir pegar exatamente o centro e a posição exata, né, da elipse que acompanha essa elipse externa. Então eu gosto de fazer o seguinte, com o Object Snap Tracking ativado. Eu clico no centro, paro o mouse aqui, ó, e vou mexendo para a direita. Ele vai traçando, ele vai fazendo uma extensão, ó que legal. Aí sim eu clico e agora eu clico no segundo. Então determinei o principal e agora eu estou no secundário, tá? Bacana. E agora se eu utilizar o axis, né? Então eu clico nesse ponto que é inicial, ó, fácil de fazer a extensão. E agora eu clico no secundário. Pronto. Temos aí a elipse criada nessa atividade básica nossa aqui, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. É tranquilo este comando, não tem segredo para você trabalhar, tá? Mesmo se for pelo prompt de comando. Lembrando que o nosso comando elipse ele vai ficar na aba Home, grupo Draw, e ele fica aqui, ó, logo abaixo do nosso retângulo e acima do comando Hatch ao lado do Arc. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e bons estudos!